Programa Café com Resenha. Oferecimento Santé, planos de saúde, o seu bem mais seguro. E Cafeteria The Best Coffee, o melhor café da cidade está aqui. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, esse programa que você está acostumando a assistir e nós estamos sempre tentando trazer a você aqui algum tipo de entretenimento também, né? Mas com certeza um serviço muitas vezes público, um serviço muitas vezes de saúde também, enfim, com a intenção de alguma maneira te ajudar, não simplesmente assistir um programa como qualquer outra entrevista, mas um programa que possa construir alguma coisa de bom. Por isso nós tratamos de vários temas aqui. Estamos na recepção do Instituto Beneficente Batista Monte Hermon, aqui na The Best Coffee, a melhor cafeteria de Teresópolis. E eu recebo hoje, com muito prazer, dois amigos aqui, e aí são amigos mesmo, que eu tenho prazer de receber para a gente bater um papo aqui, falar desse cenário evangélico. Estou recebendo aqui meu queridíssimo pastor Aloísio, que é vice-presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, trabalha junto com a gente. Pastor da Igreja Batista Belém, ali em Olaria, um homem de muita experiência ministerial e também política, de muito conhecimento. E temos aqui também o professor Glauco Kaiser, é um amigo também, parceiro ministerial, na batalha aí que nós sempre temos pelo reino e agora também nos enfrentamentos políticos. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Somos três pastores totalmente desprovidos de intenções com eleições, as eleições são passadas, e a gente vai discutir um pouquinho aqui como ficou o cenário político, religioso dentro do nosso âmbito. Amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, pastor Humberto. Parabéns pela iniciativa desse programa, né? É uma ideia fantástica a gente poder interagir com o pessoal, interagir com o povo, né? E poder falar de muitos assuntos, né? Acho que a gente tem que conversar sobre tudo mesmo. E que seja aqui um debate, né? Que seja aqui uma conversa onde a gente possa aproveitar ao máximo as ideias e com essa análise poder dizer alguma coisa além do que já foi dito, né, para a nossa galera aí. Deus abençoe a gente aqui. Amém. Mestre Glauco Kaiser. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde, nessa noite, né? E poder participar desse momento da política do Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas a política do Brasil está assumindo um novo contorno, está mudando bastante, a participação das pessoas ela tem sido muito importante. O que a gente vai poder talvez refletir nesse momento é a respeito do quanto essa participação se fez em algum aspecto nociva e em alguns aspectos também benéfica para o processo político eleitoral que o país vem sofrendo. O Rio de Janeiro também não deixa de estar dentro dessa questão. E essa questão então, Glauco, eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso, mas eu quero ouvir você, Aloísio, né? Deixa o Aloísio falar primeiro, depois você fala. E essa questão do pastor político, porque isso foi uma coisa que sempre foi combatida. Político tendo um cargo que... Exatamente. O pastor, por exemplo, eu brinquei com o Glauco. Todo mundo é político. Eu brinquei com o Glauco porque ele é pastor, não é isso? Uhum. E concorreu a um cargo público. Foi. Como é que fica assim? Como é que está o olhar da igreja? Eu acho assim, nós temos aqui o alcance da TV, do Canal 3, da TV Teresópolis TV, temos o alcance das redes sociais, os canais no YouTube, os canais de vocês, o meu, do Alberto Miguel, que vão transmitir essa conversa. E é uma chance muito boa da gente esclarecer as pessoas, porque há um preconceito muito grande, não é? Há um preconceito do pastor, mas ele não é pastor, não se deve votar em político. Então é uma chance que nós temos de tentar aqui esclarecer isso. Eu vou tentar ilustrar, acho que a pergunta é sensacional, inteligentíssima, tentar ilustrar com uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil. Nosso querido Sérgio Moro, não é? Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça. E a crítica veio forte em cima dele, porque ele disse no passado, quer dizer, alguém colocou as palavras na boca dele, né? Dizendo o seguinte, que ele nunca seria político. E ele tem defendido isso da seguinte maneira: eu não estou aqui para ser político, eu estou aqui para
para um cargo técnico. Técnico, é isso aí. Né? Então ele está lá para fazer um trabalho que é altamente técnico. E da área dele, da formação dele. Da formação dele, que é inclusive uma quebra de paradigma, né? Com essa nova gestão que virá, né? Onde temos um presidente que está nomeando pessoas técnicas, é isso aí. E não políticas, onde precisa de gente técnica. Tá certo, mas né? Então, usando isso como ilustração, eu acho que o pastor não precisa deixar de ser pastor para exercer aquilo que ele foi chamado para ser. Aonde eu quero chegar? Se ele vai concorrer a um cargo, aí sim. Aí ele deixa o pastorado. Deixa o pastorado. Isso, né? Aí chegou. Mas a gente que está aqui, né, excluindo o nosso amigo, a gente não vai deixar nunca de ser político. Nunca. Política tem em todo lugar. Lá em casa tem política. Política tem a ver com o ser humano, né? O ser humano é um animal político. E outra coisa, professor, 2 professores aqui, se eu errar, o senhor me corrige. Eu costumo brincar e falar assim, não me corrige na frente de todo mundo não, para não passar vergonha, mas aqui pode corrigir. A palavra política, hoje, diz que é a arte de governar. Mas a etimologia da palavra política vem de polis, que vem de cidades. É uma questão histórica, não é? O sedentarismo, que também hoje é pejorativo, naquela época tinha um outro contexto de entendimento, com a sociedade nômade terminando, vê o sedentarismo. É um avanço. O sedentarismo ele surge como um avanço da sociedade. Exatamente. O homem vai precisar parar, se estabilizar, estabelecer-se num lugar, e aí começam as relações. Daí vem as polis, que são as cidades. E aí vem o relacionamento. Aí, com o relacionamento, vem o quê? Política. Deixa eu falar agora que aí o professor. Não vou falar da questão do pastor, né? Não, chegar lá, né? Então, eu sou pastor auxiliar de uma igreja do pastor João Batista da Silva. Se você fosse pastor presidente, você concorreria? Eu teria que me afastar do caso. Sim. É o justo a se fazer. Por quê? Para a gente não dar a impressão de que a gente vai usar aquele cargo em benefício próprio. Então, nesse momento da política, eu parei de pregar. Nesse momento da política, eu já não dava aula na escola dominical. Não dava aula lá nos probatorianos lá? Em momento nenhum de púlpito a gente fez qualquer chamado para poder as pessoas nos apoiarem politicamente. Então, a política, ela não é assim... Um tesouro para alguns. Eu sou cidadão pleno, eu tenho o direito de votar como tenho o direito de ser votado. Então, eu adotando as medidas e os cuidados corretos, eu posso participar da vida política como qualquer outro cidadão, ou seja, porque eu sou um pastor, eu não posso, então, exercer a minha cidadania plena. Então, às vezes, as pessoas querem fazer também um tipo de cerceamento do nosso direito enquanto cidadão. Eu participei da forma mais íntegra que eu podia participar, transparente, a nossa campanha foi uma campanha muito transparente durante todo o tempo, e a gente se orgulha de ter feito o caminho e chegar ao final, mesmo o resultado não tendo sido aquele que a gente esperava, a gente fica orgulhoso com o ganho político. O respeito que a gente adquiriu cumprindo uma caminhada em que todo mundo reconhece e diz assim, fez uma boa caminhada. Isso pra gente é importante. Agora, o fato de ser pastor não me impede a vida pública. Agora, se eu entrar para a vida pública, eu me afasto das atividades pastorais e sigo fazendo um trabalho que um gestor público... Era isso que era importante até passar, esclarecer para as pessoas, porque ainda existe muito esse preconceito. Eu compartilho do mesmo entendimento. Acho que um pastor no exercício da presidência de uma igreja, se ele decidir, tem que se ausentar. Eu concorri ao cargo de deputado federal, eu sou morador da cidade de Queimados, então a gente, quando decidiu fazer a caminhada política e eleitoral, o que a gente fez? A gente não colocou aquele PR do lado, pastor Glauco Kaiser, eu botei Glauco Kaiser e a gente fez toda a caminhada dessa forma. E eu não chegava em lugar algum dizendo que eu sou pastor, eu não fazia dessa responsabilidade que a gente tem com relação ao rebanho, uma carta a mais para convencer o eleitor de votar na gente. E é o que você falou, e conhecendo o pastor João Batista como nós conhecemos, sabemos o homem que é o presidente da igreja que você é pastor auxiliar, jamais permitiria o púlpito para ser um palanque político, coisa que ele não faria, não permitiria que fosse feito, e nem você faria pelo que nós conhecemos. Se tem pastor por aí fazendo o contrário, aí você não pode pegar todos, jogar no balaio de gato e como se fossem todos iguais, não é isso? E é difícil, eu participei de você está falando, eu lembrei de uma ocasião que eu estive visitando uma igreja e o pastor me tomou de assalto e falou que eu era candidato, mas aquilo me gerou um constrangimento gigantesco. Porque eu não estava ali para isso, eu estava de visitante na igreja, o pastor declarou, é pré-candidato e tudo mais. E aquilo eu fiquei altamente constrangido, porque eu não estava lá para isso. Era um amigo, me convidou para o culto, eu fui participar
frequentar como qualquer cristão vai a uma igreja. E aí o pastor faz aquela fala. E eu fiquei altamente constrangido, porque eu sei que aquilo ali pode dar uma má impressão de que a gente tenha organizado aquilo. Pelo amor de Deus, a igreja é o local de pregar a palavra, de emitir a palavra de Deus, a centralidade à palavra e o culto a Deus. Então, qualquer outra atividade que não seja essa, não diz respeito ao ambiente da igreja. Agora vamos falar de uma outra coisa aqui que não é agradável, mas que eu penso que é importante, até na tentativa do programa também de ajudar, não só esclarecer, mas também orientar. Eu penso que teve um mau exemplo muito grande em alguns momentos da igreja evangélica nessas eleições. Essa foi a eleição das fake news, não é? Da boataria, das notícias plantadas como verdade sendo mentiras. E em alguns momentos, algumas pessoas se perderam, se deixaram levar por essas mentiras, não é? Deram coro a essas mentiras, reproduziram essas mentiras. E aí a gente precisa também tratar desse problema aqui, porque é um péssimo exemplo. Eu até, numa das minhas participações na Rádio Melodia, eu citei isso. Tem um texto que é muito forte em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele vai dizer que 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª abomina, que é aquele que faz intriga, dissensão entre os irmãos. Então estamos falando de igreja. Não foi? Esse é um lado que a gente tem que comentar só para tratar e evitar para as próximas, não é isso? Eu acho que o detalhe em cima desse tema é o quanto isso mexe com as pessoas, né? O quanto isso chama a atenção das pessoas. Isso chama muito a atenção do povo ainda, isso é lamentável. Muita coisa. Então, infelizmente, eu recebi algumas notícias, algumas fake news, e algumas com fotos, né, de alguns candidatos vestindo camisa, dizendo coisas assim contra a nossa fé. Sim. E é fácil você ver se aquilo é verdadeiro. Você pega aquela foto, você copia, você vai num site que você pega aquela foto, faz uma busca por imagem e você descobre que aquela imagem não tem nada a ver. Eu peguei uma imagem de um protesto, que esse protesto está sendo feito na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu peguei aquela imagem, joguei no buscador, aquilo é uma imagem de outro país, é um outro protesto, em outro contexto. E as pessoas vão disseminando isso com uma tranquilidade. E eu acho que isso aí só faz a coisa ficar mais difícil de ser tratada, as pessoas acirrarem cada vez mais o seu ódio, a sua vingança contra o candidato A, o candidato B. É normal que as pessoas tenham preferências. Agora é o seguinte, vamos usar o bom senso, vamos usar a racionalidade, vamos conferir quem é a fonte dessa notícia, vamos pesquisar essa foto real. Sempre falei isso. Não dá pra gente simplesmente aceder, consentir com qualquer notícia que se faça e a gente reproduza sem o mínimo de critério. Tem gente que não sabe, às vezes não vai observar nem a origem, da onde vem a fonte. Após terminar as eleições, tivemos um resultado muito positivo para a igreja evangélica. Como é que ela deve se posicionar agora? O que ela vai fazer com esse capital? Eu acho que agora, como a gente já disse aqui, eu acho, né, a responsabilidade aumenta. E aumenta muito, né? Porque se a gente trabalhou, se a gente entendeu, motivou outros a levar essa nossa opinião e fizemos com que entrasse alguém, né, com uma envergadura dessa, né, com um cargo desse, que é um cargo de altíssima representatividade para o país, e não só para o país, mas fora do país, a responsabilidade aumenta muito, né, porque agora, talvez de uma maneira descansada, a gente possa relaxar, e não é hora de relaxar, é hora de aproveitar o momento, né, e continuar sustentando os mesmos ideais, porque, como você bem disse, vai vir aí, né, uma enxurrada, né, de oposição. As retaliações virão. As retaliações, né, tá vendo, não sei o que, olha aí prometeu, não sei o que. Então a gente tem que estar preparado para isso. Queria só dar uma recuada no assunto, né, que a gente tratou um pouquinho antes. Essa questão do apoio institucional, eu acho uma questão melindrosa para nós. O apoio institucional, a instituição botando a cara como botou. Por quê? Porque a gente está falando de governo. Sim. A gente está falando de homens à frente de governo que podem tropeçar. Ninguém está isento de tropeçar. Então, quando a igreja chancela um tipo de candidatura e coloca nela como se tivesse um tipo de aura messiânica ou profética, se a gente comete erro lá na frente,
isso compromete o discernimento da igreja. Isso compromete o discernimento da igreja. Eu acho que o cristão, do seu ponto de vista de sua cidadania plena, ele tem todo o direito de participar, de se pronunciar, de dizer a sua voz, de cobrar o tipo de candidato que melhor lhe representa, mas eu acho que a instituição deva ter determinado cuidado. Sim. E outra, a participação da igreja agora. Qual é a participação da igreja? A mesma. É aquilo que a gente ensinava à igreja desde muito tempo. Você vai votar no candidato e agora você fique de olho na forma como ele faz o mandato dele. Isso também é exercer a cidadania. Exercer a cidadania, tanto votar quanto cobrar agora e fiscalizar. A gente não pode agora simplesmente ficar lá. Não se expressa exclusivamente através do voto. Tem participativo, né? Isso aí. É o momento participativo. Então não é de 2 em 2 anos que somos cidadãos. Mas aí também, Cláudio, pelo que você falou, é muito importante deixar claro aqui uma defesa que eu fiz na época das eleições e tenho certeza que vocês também compartilham dela. Ninguém estava votando ou apoiando quando a igreja, de uma forma quase que geral, apoiou um candidato, que é o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ainda que o nome dele tenha o Messias lá no meio, que no início eu pensava até que era uma brincadeira. Não é, mas ainda que tivesse, eu sempre disse nesse programa, disse na rádio, disse em lives que fiz. Ninguém estava votando em pastor, para pastor, nem para sacerdote, nem para padre. Estávamos votando para um governante. E era preponderante o fato dele defender princípios que nós defendemos, claro. Todos nós. Acho que o posicionamento, ele ainda que tenha levado a alcunha de igreja, mas era um posicionamento cristão. Exercendo sua cidadania com aquilo que acredita ser a verdade. Tem o direito. Exatamente. E os princípios do cristão, até porque nós defendemos isso. A Bíblia é nosso único livro de fé, regra e prática. Perfeito. Não foi isso que defendemos? Sim. Então nós entendemos o seguinte, aquele candidato defendia tudo aquilo que nós entendemos. O camarada era contra, aborto, que eram os temas... Liberação da maconha. Liberação do uso das drogas, inclusive da maconha. Erotização de crianças, não é? Pedofilia, que seja aí. A questão da ideologia de gênero, ele é contra, não é isso? Então, se você tem um outro candidato que é a favor de tudo isso, você tem um aqui que é contra e que... É natural que as pessoas adiram. É natural. A questão não é... Eu sempre disse isso. Eu não sou Jair Bolsonaro, não sou Messias, não acredito em Messias. Salvador só tem o Messias, já teve, já veio, já salvou o povo. Graças a Deus. Agora, era um político. E eu disse outra coisa também aqui nesse programa. Ele não era meu candidato inicialmente. Só que o candidato que eu votaria, meu irmão, não ia entrar, não tinha nem chance. Não tinha chance. O negócio polarizou. Fiquei até curioso. Polarizou, eu tinha que escolher um. Polarizou, tinha que ir para o menos pior. É isso aí. Não é? Nós vamos caminhando aí para o encerramento, já agradecendo aos amigos pela presença aqui. Eu, como sempre, deixo um texto bíblico para você. João capítulo 3, versículo 30, ele vai dizer: que diminua eu e que ele cresça. Esse é o mais importante nas nossas vidas. Sempre procurando diminuir diante de Deus. Quando Deus cresce e nós diminuímos, a nossa vontade, nosso desejo, nossas inclinações carnais vão diminuindo também, e Ele vai crescendo. As lutas diminuem na medida em que Deus cresce nas nossas vidas. Vai meu conselho para você, numa discussão aqui muito saudável, muito inteligente, que nós tivemos aqui à luz da Palavra de Deus, da reflexão a respeito do momento que nós vivemos, que foi importantíssimo, e que virão outros. Daqui a 2 anos temos eleições aí municipais, daqui a pouco volta tudo de novo, 2022 começa tudo de novo. E eu acho que é um processo de amadurecimento, como foi dito aqui pelos pastores, fazendo bom uso daquilo que nós aprendemos e aprendendo sempre também com os erros. Que Deus te abençoe em tudo e sempre. Amém. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro.
Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região, o que lhe garante qualidade e tranquilidade na hora de escolher o melhor plano para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com planos individuais por adesão com redução de carências, empresas, MEI e SEI. Fale hoje com nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando, e nós estamos aqui para lhe ajudar nesta tarefa. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro.